bom estarmos aqui na casa do Senhor para mais uma vez o louvarmos e bendizermos o seu nome, como escreveu o salmista: o Senhor é bom e a sua benignidade permanece para sempre. E por isso nós estamos aqui reunidos para louvarmos ao seu santo nome. Meus irmãos, eu quero convidar a todos nesta noite para lermos a palavra de Deus. Eu quero convidar você para abrir comigo a sua Bíblia no livro do profeta Malaquias. Malaquias, capítulo de número 1. Nós vamos estar lendo nesta noite dos versículos de 1 a 5. Livro do profeta Malaquias. Malaquias está no Antigo Testamento. Ele é o último livro do Antigo Testamento, bem facinho de você encontrar na sua Bíblia. Nós vamos começar uma série de sermões no livro do profeta Malaquias. E eu quero, nesta noite, trazer o primeiro sermão desta série com o tema O amor de Deus pelo seu povo. O amor de Deus pelo seu povo. Então vamos ler o texto sagrado, Malaquias capítulo 1, versículos de 1 a 5. Eu vou estar lendo da Nova Almeida atualizada. E o texto diz: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. O Senhor diz: eu sempre os amei, mas vocês perguntam: como é que nos amaste? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser: fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá: eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. E a terra deles será chamada de terra da maldade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus olhos e dirão: o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. Vamos fazer mais uma oração nesta noite, meus irmãos. Curve a sua cabeça e ore ao Senhor comigo. Querido Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é santa, que é poderosa, que é a nossa regra de fé e prática, a nossa âncora, a autoridade máxima sobre a Tua igreja. Pedimos nesta noite, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo e que o Senhor fale conosco mais uma vez, de uma forma direta, ímpar, como só o Senhor sabe falar. Abre o nosso entendimento, tira, Senhor, as escamas dos nossos olhos para que vejamos a beleza e a profundidade da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós assim oramos e todos dizem amém. Meus irmãos, eu acredito que a maioria dos cristãos já ouviram falar a respeito do profeta Malaquias. Ele ficou conhecido como o profeta do dízimo, e talvez a passagem mais conhecida do livro que leva o seu nome seja Malaquias capítulo 3, versículo 10. Todo mundo já teve a oportunidade de ouvir alguém ler esse texto: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E então fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Todos nós já ouvimos esse
versículo, especialmente lido quando vamos fazer o trabalho do recolhimento de dízimos e ofertas para a casa do Senhor. Apesar de Malaquias falar sobre o dízimo, esse não é o tema central do livro. Malaquias, ele profetizou durante um tempo de profundo desânimo para o povo de Deus. A história diz que Israel, povo de Deus, havia sido levado cativo para a Babilônia por causa da idolatria e da falta de arrependimento, e lá eles permaneceram durante 70 anos. Quando Deus viu que o tempo do castigo sobre o seu povo era suficiente, ele trouxe de volta o seu povo para a sua terra. Só que quando os judeus chegaram na sua terra, eles pensavam que iriam viver o tempo do cumprimento de grandes promessas de restauração. Essas promessas de restauração haviam sido profetizadas por grandes profetas como Isaías, Ezequiel e até mesmo o próprio Jeremias. Promessas que falavam que quando o povo regressasse do cativeiro, Deus iria restaurar a sorte do seu povo e Deus iria voltar a abençoar o seu povo. Porém, quando Israel sai do cativeiro e volta para a sua terra natal, eles se deparam com uma realidade totalmente diferente. Deus havia prometido renovar a sua aliança com o seu povo, mas tudo continuava como antes. Por meio desses profetas, Jeremias, Ezequiel e Isaías, Deus havia prometido uma grande restauração sobre o seu povo na terra. Deus havia prometido um período de paz, mas eles, quando voltaram, ainda estavam cercados por muitos inimigos. O povo de Israel, quando voltou do cativeiro, ainda estava cercado por muitas nações pagãs. As promessas que Deus havia feito ao seu povo por meio de Jeremias, Ezequiel e Isaías, parecia que não estavam se concretizando. E isso trouxe um desânimo profundo para o povo de Israel. E eles começaram a perder o interesse no culto. Os sacerdotes já não tinham mais prazer em cumprir com a sua função de sacerdotes. O culto havia se tornado algo monótono, tradicional, formal, pesado, ao ponto de Deus olhar para o coração dos sacerdotes, que eram os responsáveis pelo desenrolar do culto a Deus, e Deus dizer, parafraseando as seguintes palavras: eu queria que no meio de vocês tivesse um sacerdote de coragem, que fechasse a porta e apagasse a luz da minha casa, porque eu não recebo o culto que vocês me oferecem. E outra coisa, eu queria que vocês nem gastassem lenha para colocar no meu altar para queimar o sacrifício, porque eu não estou recebendo o culto que vocês estão me oferecendo. Os sacerdotes estavam desanimados, o povo estava desanimado, porque o ditado não é bíblico, mas é verdade: quando a liderança se senta, os liderados se deitam. Então, se os sacerdotes estavam desanimados, o povo estava mais desanimado ainda. E Deus levanta Malaquias justamente para convidar o povo à prática do verdadeiro culto a Deus. Deus levanta Malaquias com uma mensagem dura, chamando o povo ao arrependimento para que eles voltassem a ter interesse nas coisas de Deus. Os sacerdotes estavam trabalhando com as coisas de Deus, e o livro do profeta Malaquias vai mostrar que eles tratavam as coisas de Deus como coisas desprezíveis, porque o coração não estava mais lá. Eles haviam entrado no modo automático. Sabe aquele modo automático?
que normalmente a gente entra depois, quando a gente conhece Jesus e a gente se entrega a Cristo, nós entramos naquele modo de empolgação. Tudo para nós é novo, orar é bom, cantar é bom, pregar é bom, evangelizar é bom, estar na igreja é bom, comunhão com os irmãos é bom. E depois que os anos vão passando, a gente vai fazendo tanto isso e a gente às vezes é tentado a entrar no modo automático. Nós fazemos, mas o nosso coração já não está ali. E nós começamos às vezes a tratar as coisas de Deus como se fossem coisas desprezíveis. Era justamente assim que o povo estava. E aí Deus levanta Malaquias com esta mensagem. Abra sua Bíblia comigo em Malaquias capítulo 1, versículo 1, e veja que aí no versículo 1 o texto começa com a expressão sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. É assim que começa o livro do profeta Malaquias, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Algumas traduções, como a Almeida Revista e Corrigida, trazem a palavra peso no lugar da palavra sentença. A mensagem que Malaquias estava trazendo ao povo, ela era uma sentença, ela era um peso. E esta mensagem, ela era um peso para o profeta que pregava e para o povo que também ouvia. Para o profeta Malaquias, essa mensagem era um peso porque ela não colocava Malaquias na categoria de os melhores pregadores de Israel. Malaquias recebeu de Deus uma mensagem dura. Malaquias recebeu de Deus uma bezetacil. Quem já tomou bezetacil aqui? Sabe que dói, né? O negócio quando entra vai doendo e vai queimando. O negócio é forte, né? Lembram de quando nós éramos criança e a gente brincava na rua, ralava o joelho? As crianças hoje não ralam mais joelho, né? As crianças hoje em dia criam calo nos dedos de tanto ficar no iPad e no telefone. Mas na minha época, em 1900, eu não vou dizer quando para os irmãos não saberem a minha idade, nós ralávamos o joelho. E quando ralava o joelho, nós chorávamos da dor da ferida e chorávamos porque quando chegasse em casa, a mamãe ia pegar aquele vidrinho pequenininho de metiolate. E aquele remédiozinho que ficava guardado lá no gabinete dos remédios, com aquela tampinha branquinha, que tinha aquele pauzinho com aquela espátulazinha, quando aquele remédio batia no corte, a nossa alma saía do corpo, né? Nós éramos curados instantaneamente. Malaquias trouxe uma mensagem pesada, uma mensagem dura, e isso fazia com que Malaquias não ficasse na categoria de os melhores pregadores de Israel. Normalmente quem fala em público, normalmente quem prega, procura agradar aos seus ouvintes com o intuito de ser apreciado por todos. Porém, a palavra que Malaquias trouxe, ela não era nada agradável. Malaquias trouxe uma palavra de denúncia. Malaquias trouxe uma palavra de crítica. Então, por isso, a palavra do Senhor na boca de Malaquias era um peso. Era primeiro um peso para o profeta que pregava. Mas não apenas para o profeta que pregava. A palavra era um peso para o povo que ouvia a mensagem. Porque ela expressava o descontentamento de Deus para com o seu povo Israel. Deus estava desgostoso com o seu povo, principalmente na forma com que eles estavam cultuando ao Senhor. E prestem atenção em algumas das declarações que Deus faz a respeito do seu povo aqui no livro do profeta Malaquias. Veja como Deus estava descontente com o povo. No capítulo 1, versículo 6, Deus diz: vocês não me respeitam e vocês desprezam o meu nome. No capítulo 1, versículos 7 e 8, Deus diz: eu não aceito a oferta de vocês.
No capítulo 2, versículos de 1 a 8, Deus diz: eu não aceito os vossos sacerdotes. Veja, não apenas Deus não aceitava o culto, Deus também não aceitava os sacerdotes. No capítulo 3, versículos de 1 a 10, Deus diz: vocês estão me roubando. E é aquela famosa parte que nós conhecemos. O povo pergunta: onde te roubamos? E Deus diz: nos dízimos e nas ofertas. No capítulo 3, versículos 13 e 17, Deus diz: vocês estão difamando o meu nome. Então veja as acusações de Deus contra o seu povo. Deus não estava contente com a conduta do povo escolhido. E isso trazia desconforto para o povo que ouvia a mensagem de Deus na boca de Malaquias. Ponha-se no lugar de Israel. Você gostaria de vir a um culto e ficar ouvindo? Prestem atenção, Deus não está aceitando a oferta de vocês. Prestem atenção, Deus não aceita o modo como vocês estão cultuando a Ele. Vocês estão errados, vocês precisam se consertar, vocês precisam se endireitar. Então o povo estava também nessa situação de desconforto. Deus estava chamando o povo ao arrependimento. Então a mensagem de Malaquias era um peso para Malaquias que pregava e para o povo que ouvia a mensagem do profeta. Agora veja aí que no capítulo 1, versículo 2 do texto que lemos, a profecia de Malaquias contra Israel começa com uma declaração de Deus a respeito do seu povo. Essa declaração está no versículo 2. Leia comigo Malaquias capítulo 1, versículo 2. Abra sua Bíblia. Eu gosto muito que os irmãos fiquem com a Bíblia aberta para conferir na Bíblia o que a Bíblia diz. Não acreditem no que eu digo. Confiram na Bíblia para ver o que a Bíblia diz. Então abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 1, versículo 2, e veja essa declaração de Deus a respeito do seu povo. Deus começa dizendo ao povo: eu sempre os amei. É assim que Deus começa a falar com o povo de Israel. Eu sempre vos amei. O verbo amei aqui em hebraico, usado por Malaquias, traz a ideia de que Deus não somente amou um dia, mas que Deus continuava amando o seu povo. E esse amor de Deus pelo seu povo era um amor antigo, que iniciou-se há muito tempo atrás com a escolha soberana de Deus na vida de um homem pagão chamado Abrão. O texto diz que Deus se revelou a Abrão, o chamou, entrou em aliança com ele, e Deus disse que os filhos de Abrão, eles herdariam uma terra que Deus daria a eles, e a esses filhos, a esses descendentes de Abrão, Deus deu a lei, Deus deu os sacerdotes e Deus fez promessas. Durante o período em que esses descendentes de Abrão foram escravos no Egito, Deus levantou Moisés para libertar esses filhos de Abrão do tempo de escravidão debaixo da mão de Faraó. Quando esses filhos de Abrão saíram do Egito e estavam em direção à terra prometida durante 40 anos no deserto, Deus demonstrou o seu amor pelo seu povo, providenciando tudo que o povo precisava para sobreviver no deserto. Deus abriu o Mar Vermelho, Deus matou os cavaleiros de Faraó, Deus matou Faraó. Quando o povo estava com fome, Deus mandou o maná. Quando o povo teve sede, Deus mandou água da rocha. Quando o povo quis carne, Deus mandou codornizes. Tudo que o povo precisava no deserto, Deus providenciou. Durante o dia, por causa do grande calor do deserto, a Bíblia diz que Deus providenciou uma coluna de nuvem que pairava sobre o povo para guiá-los no deserto, para protegê-los do calor. E à noite, porque no deserto é muito frio, Deus também providenciou uma coluna de fogo para aquecê-los, para protegê-los, para iluminar o caminho. Então Deus
constantemente estava demonstrando o seu amor pelo seu povo. Veja aqui em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 5. Abra sua Bíblia comigo. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 5. A Bíblia diz o seguinte: durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto, e nesse tempo não envelheceram as roupas que vocês usavam, nem se gastaram as sandálias que vocês calçavam. Imagine só, você ter uma roupa durante 40 anos, em um ambiente hostil, e sandálias durante 40 anos, as mesmas sandálias e a mesma roupa, sem que elas se gastassem. O texto aqui está expressando o cuidado de Deus, o carinho de Deus, o amor de Deus pelo seu povo, não apenas providenciando alimento, mantimento, não apenas dando segurança, mas dando ao povo sandálias e vestes. Agora veja o que diz Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8. O texto diz: o Senhor os amou e os escolheu. Preste atenção nisso aqui. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa de servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então Deus está dizendo ao povo: eu escolhi vocês porque eu amo vocês. É assim que Deus começa a mensagem de Malaquias: eu, o Senhor, sempre vos amei. E a história realmente mostra e prova que Deus realmente sempre amou o seu povo, cuidando do seu povo. E aqui em Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8, Deus deixa muito claro que Deus havia amado Israel e havia escolhido Israel, não porque Israel era uma nação poderosa, porque Deus poderia ter escolhido qualquer outra nação. Ora, se eu fosse Deus, eu escolheria o Egito para ser o meu povo, porque o Egito já estava estabelecido, o Egito já tinha um desenvolvimento muito maior do que Israel, já era um povo poderoso. Eu não escolheria uma nação que ninguém conhecia para iniciar um povo para mim. Então Deus está dizendo aqui: o Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos. Então Deus sempre amou o seu povo. Então Deus começa dizendo: eu, o Senhor, vos amo, sempre vos amei. Agora veja que em Malaquias capítulo 1, versículo 2, na parte B do versículo, o povo que estava desanimado, quando ouve Deus dizer: eu, o Senhor, vos amo, eles questionam a declaração de Deus. Porque no capítulo 1, versículo 2, na parte B, o texto diz: mas vocês perguntam, como é que nos amastes? Veja bem, Deus diz ao povo através de Malaquias: eu, o Senhor, vos amo. O povo ouve a declaração de Deus e o povo diz: como assim o Senhor nos ama? Que amor é esse? Que tipo de amor é esse que o Senhor tem para conosco? Como é que nos amaste? É a pergunta que o povo faz à declaração de Deus por intermédio de Malaquias. E essa declaração, essa pergunta de Israel à declaração de Deus, ela era uma pergunta cínica, no sentido de que o povo estava questionando a autenticidade do amor de Deus para com eles. Eles pensavam assim: o Senhor diz que nos ama, mas como é que o Senhor nos ama? Nós ficamos 70 anos presos numa terra que não era nossa. Acabamos de voltar. Quando voltamos, nossa terra está destruída. Nós estamos em situação financeira difícil. Estamos debaixo do domínio de outros povos inimigos. Estamos sofrendo.
O templo que nós tínhamos, que era o templo de Salomão, foi totalmente destruído. Nós não temos um lugar próprio para te adorar. Então, como é que o Senhor pode levantar alguém e dizer que o Senhor nos ama? Como é que nos amastes? E essa resposta de Israel à declaração de Deus, meus irmãos, continua no meio do povo de Deus nos dias de hoje. Porque às vezes nós somos tentados a medir o amor de Deus por meio de coisas materiais, de situação financeira, de conforto e etc. Ou seja, se nós não temos dinheiro, ou se nós estamos doentes, ou se o casamento vai mal, ou se as coisas não estão acontecendo da forma como achamos que deveriam acontecer, nós somos tentados a questionar o amor de Deus da mesma forma que Israel questionou. Deus disse: eu amo vocês. O povo olhou para a circunstância à sua volta, viu que era uma circunstância desfavorável e disse: que amor é esse com que o Senhor nos ama? Israel estava medindo o amor de Deus por aquilo que eles viam, pelo financeiro, pelo conforto, pelas bênçãos que Deus podia dar a eles. Como a situação não era uma situação favorável, o povo chegou à conclusão de que Deus não os amava mais. Será que nós hoje não estamos também seguindo os mesmos passos de Israel? Se o meu casamento não vai bem, se a minha conta bancária não tem muitos zeros depois dos números, se ela não é uma conta bancária gorda, se eu não tenho um bom trabalho, ou se eu perco o trabalho, se eu estou enfermo, se as coisas não vão bem, qual é a minha primeira conclusão? Deus não me ama. Deus se esqueceu de mim. Que amor é esse? Como é que o Senhor pode dizer que me ama? Como é que o Senhor pode ter a ousadia, a audácia de dizer que o Senhor me ama, que o Senhor está comigo, que eu sou abençoado do Senhor? Porque nós temos a tendência de medirmos o amor de Deus por aquilo que nós podemos receber dele. Então, Malaquias diz: o Senhor vos ama. O povo olha e diz assim: como que o Senhor nos ama se tudo está dando errado? Aí Deus responde ao questionamento no povo, nos versículos de 2 a 5. O que é que Deus diz? Deus diz: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei a Jacó e desprezei a Esaú. Pare e pense comigo. Deus diz ao povo: eu amo vocês. O povo que estava em adversidade olha para as circunstâncias e diz: que amor é esse? Deus responde ao povo e diz: a prova de que eu amo vocês está no fato de que eu escolhi a Jacó e aborreci a Esaú. Jacó e Esaú, eles eram filhos de Isaque com Rebeca, eram gêmeos. E lá no ventre de Rebeca, a Bíblia diz que Deus escolheu a Jacó e desprezou a Esaú, no sentido de que a promessa de Abraão repousaria sobre Jacó e não sobre Esaú. E os israelitas eram descendentes de Jacó, e os edomitas se tornaram descendentes de Esaú, dois povos distintos, duas nações distintas. Deus diz ao povo: a prova de que eu realmente amo vocês está no fato de que eu escolhi a Jacó e não escolhi a Esaú. A prova do amor de Deus para com o seu povo não estava no financeiro, não estava na ausência das guerras, mas estava no fato de que Deus os havia escolhido muito tempo atrás para que eles fossem povo seu e carregassem o seu nome. Meus queridos, a prova do amor de Deus para conosco está no fato de que Deus nos chamou pelo seu santo evangelho e nos escolheu para estarmos em Cristo e fazermos parte do corpo de Cristo.
Esta é a prova do amor de Deus. Aqui nesta terra eu posso ser pobre, eu posso não ter dinheiro, eu posso não ter uma casa boa, eu posso não ter um carro do ano, eu posso estar desempregado, eu posso passar por necessidades, mas isso não quer dizer que Deus não me ama e de que a sua graça não está comigo, porque a prova do amor de Deus está no fato de que Ele me escolheu e abriu o meu coração para que eu entendesse a mensagem do Evangelho e cresce em Cristo Jesus e o servisse e o adorasse. A prova do amor de Deus para conosco está na cruz, no que Cristo fez na cruz por nós. A prova do amor de Deus para conosco está no fato de que um dia alguém pregou o Evangelho e nós entendemos a mensagem do Evangelho e ela desceu ao nosso coração e nos transformou e nos trouxe até aqui para servirmos a Deus, porque tem muita gente que ouve a mensagem do Evangelho, mas a mensagem fica somente aqui e não desce ao coração, mas no nosso caso alguém pregou e daqui passou para o coração e nos converteu, nos regenerou, nos transformou, produziu em nós frutos e hoje nós somos filhos de Deus. Aí está a prova de que Deus nos ama. Eu digo isso porque hoje em dia as pessoas estão pregando um evangelho onde o crente não pode sofrer, onde o crente não pode adoecer, onde o crente não pode perder o emprego, onde o crente não pode passar por uma dificuldade no seu casamento, porque o crente foi chamado para ser cabeça e não cauda, para estar por cima e não por baixo, para governar, para ser general do reino. Não é essa a mensagem do Evangelho que a Bíblia apresenta para nós. A Bíblia nos apresenta homens de Deus que sofreram, que passaram por dificuldades e eram homens de Deus e Deus estava com eles. O apóstolo Paulo é o maior exemplo deles. Paulo, quando escreve a sua segunda carta aos Coríntios, ele relata um pouco dos seus sofrimentos e quando você vai ler a biografia de Paulo, a história de Paulo com o Evangelho, você vê açoites, naufrágios, fome. Muitas vezes Paulo fugiu por pregar o Evangelho, teve que ser escondido dentro de um cesto e ser colocado pelo muro da cidade para não ser pego pelos judeus e ser morto. Apedrejamento. Por isso que Paulo disse: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Para a teologia coaching de hoje, para a teologia da prosperidade, Paulo era um fracassado. Paulo era um desqualificado. Paulo era um homem que não podia jamais liderar uma igreja. E o maior exemplo de sofrimento que nós temos é do próprio Cristo na Bíblia, que sofreu por nós, que orou no Getsêmani, momentos antes da crucificação, e disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E foi para a cruz. E Deus não poupou o seu filho dos sofrimentos da cruz, do martírio da cruz, dos flagelos da cruz. E se Deus não poupou o seu próprio filho, e não poupou o apóstolo Paulo, e não poupou os outros apóstolos, porque quando você lê a história da igreja, você vê que todos os apóstolos foram martirizados, com exceção de João, que morreu na ilha de Patmos. Mas todos os outros foram martirizados. Alguns foram cerrados pelo meio, outros foram apedrejados, outros foram decapitados. O próprio Paulo foi decapitado em Roma por Nero e servia a Deus e tinha a presença de Deus e era amado por Deus. Estevão, o primeiro mártir, foi apedrejado e a Bíblia diz lá em Atos que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele ali olhou para os céus e ele viu os céus abertos e Jesus
Jesus que estava à direita de Deus. Irmãos, não podemos medir o amor de Deus pelas circunstâncias adversas que nos cercam. Aqui neste mundo sofreremos, aqui neste mundo padeceremos, aqui neste mundo portas se fecharão, mas Deus continua nos amando, porque a prova do amor de Deus para conosco é a cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. O que a igreja moderna precisa ouvir nos seus púlpitos é a cruz. Nós estamos tirando a cruz dos púlpitos das igrejas e estamos substituindo a mensagem da cruz por uma mensagem que massageia o ego, que faz as pessoas se sentir bem, que faz com que as pessoas se sintam confortáveis, que as pessoas se sintam aceitadas. E isso está trazendo um prejuízo muito grande, porque nós estamos com a igreja cheia de pessoas que vêm para a igreja, mas não são convertidas, porque não ouviram a mensagem da cruz. E na primeira perseguição e no primeiro sofrimento, essas pessoas que não ouviram a mensagem da cruz e que não criaram raízes em Cristo, elas saem, deixam Cristo porque não ouviram a mensagem da cruz. O amor de Deus para conosco está na cruz. Jesus disse: quem quiser vir após mim, quem quiser ser meu discípulo, quem quiser me seguir, quem quiser me servir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. A salvação é de graça, mas existe um preço para o discipulado. E é na cruz que Deus mostra o seu amor para conosco. Deus diz a Israel: eu sempre amei vocês. Israel diz: como o Senhor nos amou. Deus diz: porque eu poderia ter escolhido a Esaú. E se eu escolhesse a Esaú, vocês não seriam meu povo. Mas eu escolhi a Jacó. E por que Deus escolheu a Jacó e não a Esaú? Porque Deus faz o que Ele quer, porque Deus é soberano, porque Deus age da forma como Deus quer. A escolha é de Deus, a graça é de Deus, a misericórdia é de Deus, e Deus faz da forma como Ele quer fazer. Deus escolheu a Jacó e aborreceu a Esaú, e porque Deus escolheu a Jacó, Israel era povo de Deus. Você foi escolhido por Deus para estar aqui, para servir a Deus. Isto é prova de que Deus, Ele ama você. É isso que o texto está nos dizendo. É isso que o texto está nos dizendo. Nós poderíamos ser o povo contra quem Deus está irado para sempre. Você sabia que existe um povo contra quem Deus está irado para sempre? Quando Deus olha para a terra, Deus só vê dois povos. O povo cuja mão de Deus trabalha em favor, que é os seus filhos, a igreja, e o povo contra quem Deus está irado para sempre. Nós poderíamos fazer parte daqueles que são chamados povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Nós poderíamos ser chamados povo contra quem a mão de Deus está trabalhando contra, mas a mão de Deus não está contra nós, a mão de Deus é por nós, a mão de Deus está ao nosso favor. Você não está me ouvindo nesta noite? Eu estou dizendo nesta noite que a mão do Criador do universo, do sustentador de todas as coisas, do dominador de todas as coisas, a mão do Deus que move o coração dos reis, não está contra você, mas trabalha ao teu favor, porque você foi escolhido por Deus. Paulo disse: se Deus é por nós, e se Deus for contra nós? Você já imaginou que Deus poderia ser contra você? Mas Ele é por você. Ele trabalha por você.
Ele age por você, Ele abre as portas por você, Ele te abençoa, a mão dEle está sobre você. E essa mão de Deus, esse cuidado de Deus, esse carinho de Deus diário, nos mostra como Deus, Ele nos ama e como Ele nos quer e como nós somos povo de Deus. Nós poderíamos ser povo contra quem o Senhor está irado. Veja que o texto aí de Malaquias diz: se Edom disser, Edom aqui são os descendentes de Esaú, se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos exércitos responderá: eles podem reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. Imagina só. Os edomitas, Deus está dizendo assim, se os edomitas, os descendentes de Esaú, disserem assim: nós estamos destruídos, mas nós vamos trabalhar, e nós vamos nos levantar, nós vamos reconstruir o que está destruído. Deus diz o seguinte: eles podem até trabalhar para reconstruir, mas eu vou lá e destruo de novo, porque a minha mão está contra eles. Deus está dizendo a Israel: vocês poderiam ser esse povo aqui, mas não foi o caso, porque lá atrás eu escolhi vocês. A maior bênção que nós temos, é o entendimento da mensagem do Evangelho. Porque é através desse entendimento que nós nos tornamos filhos de Deus e passamos a fazer parte da família de Deus. Meus irmãos, ter dinheiro é bom? Ninguém gosta de dinheiro aqui? Ninguém respondeu? Os irmãos não querem? Se os irmãos não querem, me deem, por favor. Tem problema. Irmão Patrício, depois coloque aqui a minha informação da conta, que os irmãos aqui talvez não gostem muito de dinheiro. Se vocês não gostarem de dinheiro, você pode depositar na minha conta, irmãos. Ter dinheiro é bom ou não é? É bom. É gostoso ter dinheiro. É bom você acordar de manhã e saber que você está pronto, preparado para qualquer emergência, porque você tem dinheiro. É bom, mas não é tudo. Ter um carro novo é bom? Cheirinho de carro novo, não é não? Delícia, empolgação. Mas não é tudo. Ser influente é bom? É bom. Ter amigos? Mas não é tudo. A maior bênção que alguém pode ter é ser salvo, é ser escolhido por Deus, é ter a certeza de que um dia ele vai estar na eternidade com Deus. Porque veja, irmãos, a questão aqui não é se nós vamos para a eternidade ou não. Todo mundo vai para a eternidade. Tanto o ímpio quanto o justo, todos vão para a eternidade. O problema é com quem você vai passar a eternidade. Essa é a grande questão. Que nós seremos seres eternos, isso aí já está claro. Porque o homem, ele vive aqui, morre, e a vida continua na eternidade. Todos vão para a eternidade. A questão é de que lado você vai acordar quando você fechar os seus olhos aqui. A maior bênção que nós temos é um dia fecharmos os nossos olhos aqui e abrirmos os nossos olhos na eternidade ao lado de Cristo Jesus. Ainda que aqui a minha vida seja uma vida de dificuldade, de problemas financeiros, de luta uma atrás da outra, porque a vida aqui é difícil, não é fácil. Jesus mesmo disse: no mundo vocês terão aflições. É promessa, irmão, recebe aí, levanta a mão e recebe, promessa de aflição. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, é promessa. E Jesus, quando promete, ele cumpre. Cumpre ou não cumpre?
No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A vida aqui, ela não é fácil. É uma luta atrás da outra. É um leão atrás do outro. É um leão por dia. Eu posso viver uma vida de extrema dificuldade aqui. Mas no dia que eu fechar os meus olhos e que o fôlego de vida sair de mim, ainda que eu não tenha um centavo no meu bolso, eu acordarei nas ruas de ouro e de cristal, ao lado do meu Deus. E essa é a maior prova de que Deus me ama. E se eu tiver muitas coisas aqui, ficarão os carros, ficará o dinheiro, ficarão as casas, ficará tudo. Irmãos, às vezes nós nos dedicamos tanto às coisas daqui, e eu não estou dizendo que é errado você trabalhar para poder você ter uma casa boa, um carro bom, uma roupa boa. Faça, trabalhe, mas não se esqueça de que aqui não é o nosso lar. Nós somos peregrinos, estamos passando por esta terra. Não crie raízes aqui, não se iluda com os prazeres daqui, não se iluda com as riquezas daqui, porque a nossa pátria está nos céus. Este mundo não nos pertence, nós não vamos morar aqui para sempre. Nossa vida é com Deus. E esta é a prova de que Deus nos ama. Se Deus houvesse decidido não salvar ninguém e condenar todos os homens, Deus estaria sendo 100% justo. Se Deus decidisse que todos os homens deveriam ir para o inferno, Deus estaria dando a cada um de nós aquilo que nós merecemos, porque nós merecemos o inferno, porque nós somos pecadores, quebramos a lei de Deus, machucamos o coração de Deus, destruímos os mandamentos de Deus, quebramos os mandamentos de Deus. Nós merecemos o inferno. Se Deus decidisse não salvar ninguém, Deus estaria sendo 100% bom e 100% justo. Mas Deus é tão gracioso, tão bondoso, tão amoroso, tão misericordioso, que Ele estende a sua graça salvífica a nós, meros pecadores mortais. Ele pega um homem sujo no pecado, que quebra a sua lei, traz para perto dele, dá um banho na graça, limpa ele dos seus pecados, cura as suas feridas, coloca anel no seu dedo, sandálias nos seus pés, novas vestes, dá um novo nome e chama de filho. Você teria coragem de pegar um mendigo sujo, maltrapilho, fedido, abraçar ele e dizer: você é meu filho? Você teria coragem de fazer isso? Porque é isso que Deus faz conosco. Nós somos mendigos espirituais, pobres, miseráveis, nus, maltrapilhos, porque a Bíblia diz que as nossas boas obras são diante de Deus como trapos de imundícia. Coração sujo, coração duro, coração podre, cheio de maus pensamentos, de inveja, de homicídios, de adultério. E Deus é santo, mas Deus olhou para nós um dia e disse: eu vou mudar a sua história, eu vou lavar você, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou lhe dar uma nova história, eu vou escrever uma nova história para você, e eu vou colocar você agora em uma nova família, a minha família, e você vai ser o meu filho. Tem amor maior do que esse? Existe amor maior do que esse? Existe prova de amor maior do que esta? Existe prova de amor maior do que essa? Deus disse: eu vou enviar o meu filho para morrer por vocês, mesmo sem vocês merecerem, mas eu vou fazer,
porque eu amo vocês, porque eu sou bom. Que amor é esse? Eu não daria o meu filho para morrer por nenhum de vocês, irmãos. Por mais amor que eu tenha a vocês, eu jamais daria a Larissa ou Benjamin para morrer por vocês. Jamais. E eu tenho 2 filhos. Deus só tinha um. Único filho. E Deus disse: vai, morre pelo meu povo. Sacrifício santo, único, puro, verdadeiro. E o maior milagre, o maior mistério de todos aconteceu. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é João escrevendo. O que ele viu, o que ele vivenciou, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Viveu como nós, viveu conosco, porque ele seria chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. Ele viveu entre nós, andou entre nós. Os discípulos relataram, e morreu na cruz por nós. Fique de pé nesta noite, eu quero convidar você a orar comigo e a pensar nesse amor de Deus pelo seu povo. Não questione o amor de Deus porque as coisas estão ruins na sua vida. Não questione o amor de Deus porque as coisas não estão indo como você planejava. Deus ama você. E a prova do amor de Deus foi dada há mais de 2000 anos atrás, quando um carpinteiro judeu chamado Jesus foi pendurado numa cruz por você. Por você. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu infinito amor, teu grande amor. Amor, Senhor, que nós não compreendemos. Amor, Senhor, que nós jamais iremos compreender a profundidade, a grandeza. Perdoa-nos, Senhor, os momentos em que nós, em nossa debilidade, desconfiamos do teu amor, simplesmente porque as coisas não estão indo como nós queríamos que acontecessem. Dá-nos graça, Senhor, para entender que o teu amor por nós é muito mais além do que dinheiro, do que carro, do que casas, do que trabalho, do que saúde. O teu amor por nós está na cruz, no que foi feito na cruz, na justificação, na redenção, na adoção. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou, nos escolheu e nos fez seu povo, povo seu, filhos seus. E ajuda-nos a vivermos de modo digno deste grande amor. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém.